ligar aqui o computador. Meus amados irmãos, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí de improviso, estamos procurando de uma certa maneira nos organizar da melhor maneira possível para levar até você uma palavra, uma breve meditação da parte do Senhor para o seu coração. Como não temos ainda a experiência, mas o Senhor, Ele vai capacitando, Ele vai dando condições, Ele vai nos preparando e assim com alegria. Estamos aqui para que Deus, na infinita bondade dEle, faça da minha vida nessa noite um instrumento para abençoar você. Abre teu coração, deixa Deus mesmo falar no íntimo da tua alma, porque eu acredito que o Senhor, Ele tem propósito para tudo isso que está acontecendo, tem propósito para nós estarmos assim hoje, aqui para essa ministração. Mas eu quero, antes mesmo até de ler a Bíblia, orar ao Senhor, para que Deus nos ajude, para que Deus conceda graça, para que você seja edificado. E eu também, claro, serei edificado com certeza. Vamos orar então? Pai, quero, Deus, nesta hora, Senhor, te dar graças, porque, Deus querido, todo o acontecimento, o Senhor tem o controle nas tuas mãos. Estamos, ó Deus, aqui nessa noite, junto com os teus filhos, para podermos meditar na tua palavra. Nada, Deus, nos é possível, Senhor, se não for Deus, o Senhor nos ensinar, nos mostrar e nos preparar. Deus querido, fale conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu vou terminar de tirar aqui essa máscara. Você pode até perguntar, falar assim, mas é que eu já faço parte dessa zona de risco, já estou com 63, né? Então estou aqui na minha residência, tranquilamente, e eu quero ler com você. Olha, nós vamos ler junto. Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, como ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu queria deixar como tema essa breve palavra de Deus hoje para nossas vidas, conservando a alegria. Hoje nós vemos que a alegria tem sido algo buscado, e as pessoas buscam de tantas maneiras diferentes, procurando ser alegres, ser felizes. Mas o tema nosso hoje trabalha sobre conservar. Para se conservar, primeiramente, já tem que ter. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Filipos, aos filipenses, uma igreja que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele descendo para Macedônia, ele passa ali naquela cidade e Deus usa poderosamente a sua vida e esta igreja então ali
ela começa a manifestar a glória de Deus. E, meus queridos, é interessante que o que Paulo veio falar com eles era que eles deveriam se alegrar no Senhor. Eles deveriam permanecer nesta alegria de Deus que eles tinham no coração. Paulo, quando saiu da cidade de Filipos, o que ele deixou ali foram os irmãos, uma igreja forte, uma igreja alegre, uma igreja fortalecida no Senhor e na força do poder do nosso Deus. Assim, a igreja deve ser fortalecida no Senhor, com o poder do nosso Deus, porque a alegria de Deus, a alegria do Senhor no coração de uma pessoa, só é possível se esta pessoa está no Senhor, se esta pessoa ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós vemos aqui Paulo chamando essa igreja, chamando os irmãos, chamando aquele povo para que eles se alegrassem, é porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele já tinha passado pela escola de aprendizagem de se alegrar em Deus. E olha que ele aprendeu a se alegrar no Senhor, ele se aprendeu a alegrar em Deus, foi no meio das lutas, foi no meio das tribulações. Porque desde o momento que Deus levantou o apóstolo Paulo, para que ele se tornasse, o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, ele era uma pessoa que ele poderia ter, aparentemente, uma alegria natural. Mas agora, como apóstolo, como homem de Deus, ele se alegrava, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio do sofrimento, das angústias, ele se alegrava. Por isso que ele via razões para pedir para que aquela igreja se alegrasse no Senhor. Quando nós vemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos descobrindo que no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, o apóstolo Paulo ele está numa prisão. Ele antes fora açoitado, ele antes fora envergonhado numa praça. As autoridades não procuraram ver as suas razões, simplesmente foram pelo que ouviram, não houve um julgamento, nada. O apóstolo Paulo e Silas, eles na verdade tinham sido instrumento de Deus, poderosamente usados pelo Senhor, para poderem libertar uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. E isto trouxe uma revolta muito grande na cidade, naqueles moradores, e então açoitaram a eles em praça pública e os levaram presos. Estavam encarcerados. E a Bíblia mostra para nós, nesse livro de Atos, capítulo de número 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Era para ele estar triste. Você concorda comigo? Era para ele estar de uma certa maneira murmurando, reclamando, não aceitando aquela situação, mas não. Ele tirava do fundo do seu coração, na sua fé, na sua confiança em Deus, ele tirava louvor. Eles oravam ao Senhor dentro de uma prisão. E mesmo sendo eles presos ali na cidade de Filipos, quando a igreja está começando, ele já mostrava para eles a realidade da alegria. E muitas outras vezes Paulo ele é aceitado e ele sempre mantinha o seu coração fortalecido em Deus. Um outro fato, também de prisão,
que acontece na vida do apóstolo Paulo é quando nós vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele injustamente preso em Roma, desta vez ele injustamente ali preso, ele sozinho, abandonaram ele, deixaram ele, mas ele continuava alegre no Senhor. Às vezes pequenas coisas quer tirar a sua alegria. Às vezes pequenininhas coisas quer fazer você começar a entrar no campo da tristeza, da reclamação, do desânimo e perder de vista que a nossa alegria, que a sua alegria, sempre o Senhor Jesus Cristo é que é realmente a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Por isso, quando você vê 2 Timóteo 4,16, olhe bem para você ver a condição em que estava Paulo, quando diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isto não me seja posto em conta. Agora, ao versículo 17, olha onde estava a alegria do apóstolo Paulo, aonde deve estar a minha e a sua alegria. O versículo 17 mostra: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos deveriam se alegrar. A pregação deveria ser aquilo, irmãos, que traria alegria para a vida dele e também para a nossa vida. Todos abandonaram ele, veja bem, todos deixaram ele ficou sozinho, mas ele falou assim: eu não estou sozinho não, eu não estou sozinho. Ele entendeu que ele não estava sozinho não, porque o Senhor, nosso Deus, estava com ele. E ele vai fazendo menção, que eu li até somente aqui, pela metade, esse versículo, quero voltar a esse versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele disse: todos me abandonaram, mas eu não estava sozinho. Quando você chegar a pensar que você tem razão para se entristecer, porque as coisas não estão bem, ou alguém até mesmo te prejudicou, ou o medo do futuro está assolando você, você deve primeiramente estar se alegrando no Senhor, por aquilo que Ele já fez por cada um de nós, ali na cruz do Calvário. Nós estamos vendo aqui esses momentos difíceis da vida do apóstolo Paulo, para nós podermos compreender com que autoridade ele pudesse estar mandando aquele povo, porque ele sabia que em Cristo, independente da circunstância, nós podemos sim nos alegrar. A igreja, eu, você, nós, o povo de Deus, devemos expressar para o mundo a nossa alegria em termos o Senhor. E o povo, quando se achegar às nossas igrejas, se achegar a nós temos que vê-los alegres, pois eles vêm entristecidos, abatidos, buscando solução, e eles precisam encontrar em nós alegria. Precisam encontrar em nós paz. Quando Paulo escreve esse capítulo 4, ele está, na verdade, aqui, como nós começamos a ler aqui, ele está fazendo uma súplica, ele está fazendo um rogo, para que essas duas irmãs, que era Evódia
e Sintique. Essas duas não estavam muito de acordo. Elas estavam, a Bíblia não fala o motivo nem nada, mas elas estavam em desacordo, elas não estavam em comunhão. Uma igreja, quando uma ou duas pessoas não está de acordo, não está em comunhão, ela corre um perigo muito grande. Ela corre um perigo tão grande que pode ocasionar divisões, facções, tristeza. E o Espírito Santo de Deus, ele não age aonde há divisão, aonde há separação. Sabe o que Deus quer que cada um de nós sejamos? Pacificadores. Procure sempre você ser pacificador. Se algumas coisas você perceber que vai resultar em briga, contenda, divisões, peça para Deus te usar, para você poder ser um instrumento de Deus e trazer paz, trazer alegria, trazer soluções para aquelas pessoas. Essas duas irmãs, Evódia e Sintique, elas não estavam se relacionando. E Paulo tomou conhecimento desse fato lá na prisão. Paulo está lá em Roma, prisionado, toma conhecimento desta situação que está acontecendo em Filipos, e ele as aconselha. Ele chama a Clemente, ele chama depois também um fiel companheiro, que a Bíblia não faz menção do nome, quem é esse fiel companheiro, mas Paulo fala fiel companheiro de jugo, fiel companheiro de ministério, de trabalho, certamente uma pessoa com quem Paulo já havia caminhado junto, orado junto. Esse fiel companheiro, essa palavra fiel é muito forte. Nós precisamos ser fiéis companheiros e nós precisamos também termos fiéis companheiros. Não deixa nada fazer você, de uma certa forma, perder de vista que você precisa ser fiel companheiro de quem quer que seja. Paulo pede para esse fiel companheiro dessa igreja de Filipos que era para que ele intervisse naquela situação que estava acontecendo. Pois aquelas duas mulheres, Paulo fala, olha, juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha bem, essas duas mulheres, elas eram colunas da igreja. Elas trabalharam com o apóstolo Paulo, trabalharam com Clemente e com outros cooperadores ainda. Você vê que alguma coisa muito grave aconteceu para que elas estivessem separadas agora. Nada pode separar você daquela pessoa que Deus coloca você junto para você desenvolver o ministério. Essas coisas são muito perigosas, essas divisões, às vezes por pequenas intrigas, grandes companheiros se separam. Na igreja, por exemplo, vou só citar um exemplo, cuidado que você que participa da música, você que participa do louvor, é uma equipe, ou é uma dupla, ou um trio que seja, muitas das vezes o diabo, ele quer causar separação. Às vezes você e mais alguém tem sido um instrumento de Deus. E o inimigo não tem se alegrado, ele não tem se agradado disso. E ele quer fazer isso, ó, separação. Mandar cada um para um lado. E aí os dois lados ficam fracos. Deus, ele não se alegra, ele não se agrada da divisão. Não, ele não se alegra. Ele não quer a divisão. Aquelas duas haviam se dividido, estavam separadas. O apóstolo Paulo então pede para que elas fossem auxiliadas para poder se unir. O Salmo 133 mesmo nos fala sobre isso. Ó, quão bom
como agradável é que os irmãos vivam em união. Essa união gerando comunhão, ela resulta em muitas bênçãos da parte de Deus na vida das pessoas. Imagina você mesmo, um casal, próprio casal, marido e esposa, se alguma coisa vem e os separa dentro da própria casa, não estou falando de divórcio, os separa dentro da própria casa, ou dois irmãos dentro da própria casa se separam, você já parou para calcular e medir o prejuízo, a perda que é? Nós temos que cada vez mais nos unir e no Senhor nos fortalecer nesta união, nesta comunhão, neste vínculo da paz. Quando Paulo pede para que elas fossem ajudadas, para que elas permanecessem amigas, irmãs, ele fala que elas tinham que ter o mesmo acordo em Cristo, que elas pensassem concordemente em Cristo. Nós, vamos dizer no plural, igrejas, no aspecto ministério, nós, na verdade, nós somos a igreja. E devemos agir como a igreja. A Bíblia diz que nós, como igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, ele é a cabeça. E nós, como o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Embora sendo muitos membros, nós somos um só corpo. Então precisamos de unidade. Estamos vivendo um momento na face da terra em que as pessoas estão se gladiando, estão se dividindo, estão se separando, estão se prejudicando. Aí eu faço a pergunta, aonde fica a alegria? Eu posso te garantir que ela vai se separar do coração, vai se separar do meio de todos aqueles que estão em briga, que estão em confusão. Você vai percebendo que o apóstolo Paulo, ele na verdade quando começa aqui falando para a igreja, falando para os irmãos de Filipe, nesse capítulo de número 4, ele quer trazer solução nesta questão e ao mesmo tempo ensinar os demais irmãos de coisas que era necessária cada vez mais. Nós precisamos que o Senhor, ele nos ensine abundantemente. Olha só para você ver, nós agora, diante do quadro vivido no Brasil, nós estamos mais dentro dos nossos lares. Cada um com a sua família, dentro do lar. Mas é um momento que nós paramos um pouco para ver como que aquele irmão, aquela irmã nos faz falta. Quantas vezes nós estamos dentro das igrejas, o templo, cultuando ao Senhor, nós por muitas das vezes passamos até despercebido, perto daquele irmão, daquela irmã. Então o Senhor, ele permite nós olharmos e vermos que nós precisamos muito um do outro, então não podemos nos separar por razão nenhuma. Não podemos de forma nenhuma deixar que gere em nós alguma inimizade. Hebreus, a palavra de Deus, ela mostra para nós não deixarmos que a raiz de amargura brote, senão ela contamina muitos. A verdade é que Evódia e Síntique, elas precisavam se reconciliar. Isto serve para você hoje. Se você está em inimizade do coração com alguém, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de buscar uma solução. E até como diz a própria palavra do Senhor, nós precisamos nos humilhar diante de Deus,
para que Ele, o Senhor nosso Deus, Ele nos exalte. Você vê que para tudo na nossa vida, quando Paulo está falando ali para a igreja, para que eles pudessem resolver essa questão e as duas irmãs, elas pudessem também se encontrar, o que nós descobrimos é que não há em nós, de nós mesmos, a suficiência para nada. Nós só somos suficientes se nós estivermos ligados em Cristo, porque Ele é suficiente. A Bíblia mostra para nós, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Não que de nós mesmos pudéssemos pensar alguma coisa. A nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, essa igreja de Filipos, se você for olhar, você vai ver quantas partes aqui o apóstolo Paulo está elogiando essa igreja, ensinando essa igreja, chamando essa igreja, para que houvesse no meio delas alegria. Paulo mesmo, ele mostra ainda, dando continuidade em ele mostrar, aqui no capítulo 4 mesmo, do versículo 10 ao versículo 13, o apóstolo Paulo, ele mostra que a alegria é necessária, mas que nós temos que aprender a ser alegre. Alegria não é algo assim automática, não. Embora seja um sentimento, mas é preciso aprender a se alegrar. Veja bem para você ver aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13, o que diz? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a fartura, como também a ter fome, assim como abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está vendo? Esse óculos aqui está caindo de vez em quando, me atrapalhando a fazer a leitura. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu. Nós precisamos aprender em tudo a sermos alegres. Mesmo que você tenha abundância, mesmo que você tenha escassez, mesmo que você seja forte ou seja também fraco por alguma questão, seja alegre. Nós temos que conservar a alegria de Deus no nosso coração. Sabe quando essa alegria ela é real na nossa vida? É quando a nossa vida está ligada no trono da graça de Deus. Sim. A pessoa pode ter, poder aquisitivo em abundância. A verdadeira alegria não está em coisas. Verdadeira alegria está na nossa dependência de Deus. É o Senhor ser aquele que vai dirigir a nossa vida. E nós precisamos deixá-lo dirigir. Precisamos deixar que Ele seja aquele que em tudo nos conduz a esse tempo de vitória e de paz.
Deus é que cuida de você. Você está alegre? Qual a razão de você estar alegre? Sim, pode ser às vezes, porque você teve uma resposta de oração. Pode ser porque você conseguiu um imóvel, conseguiu um carro ou qualquer outra coisa. Glória a Deus! Louvado seja Deus por tudo isso. Mas a alegria que permanece, a alegria que realmente nos inspira cada vez mais a viver, é a alegria no Senhor. Irmão, minha irmã, não deixa que contendas, não deixa que situação nenhuma adversa enfraqueça você naquilo que Deus te chamou para fazer. Essa Evódia e Sinti, você olha aqui, você vê na palavra de Deus, eram duas irmãs, exemplo, colunas, que faziam a obra de Deus, que fez com que esta igreja se fortalecesse, crescesse de uma maneira tão grande. Mas agora elas estavam assim, separadas. Por que será que elas se separaram? A Bíblia já não mostra exatamente para nós vivermos sempre vigilantes, para nós não sermos separados de nada, de ninguém, que é da parte do Senhor para a nossa vida. Então se fortaleça no Senhor. Se fortaleça cada vez mais no Senhor, o nosso Deus. Eu quero finalizar, mas quero ler com você Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então vamos fazer igual a palavra de Deus, ela nos chama. Vamos estar cada vez mais deixando que Deus nos conserve em perfeita paz. Para isso é necessário que o nosso propósito esteja firmado no Senhor. E sem esquecer, aqui quando Paulo fala que aquelas duas irmãs precisavam estar de uma certa forma vivendo e sendo conhecida, a moderação delas era que elas precisavam agir com cuidado. Nós precisamos agir com muito cuidado, com muita prudência. Precisamos vigiar em tudo. E em todo o tempo da sua vida, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça em Deus. Clame a Ele, segure na mão dEle, não deixe que nada roube de você a paz. Porque aqui, esse texto que nós lemos termina dizendo assim, querido, que nós não podemos deixar que a ansiosidade nenhuma domine o nosso coração. E para a ansiosidade não dominar o coração de ninguém, é preciso orações constantes no Senhor, dependência do Senhor, vida com o Senhor. E Ele assim, cada vez mais vai te abençoar, vai te fortalecer, Ele vai te dar a vitória. Olha como que termina aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Orando em todo o tempo, andando segundo aquilo que Cristo Jesus nos chama para viver. A nossa força está em Cristo. Ele é a suficiência para a minha e para a tua vida. Não largue de ser um homem, uma mulher, andar segundo os padrões de Deus. Certamente Ele vai te abençoar e vai te direcionar para que você viva cada vez mais em vitória. Se está precisando consertar com alguém, conserta. Não procura primeiro ver que a pessoa que tem que chegar até você. Momento agora é momento de paz. É um momento que a gente precisa muito da graça, da benignidade de Deus para guiar os nossos caminhos.
eu quero deixar para você essa palavra, esse conselho da parte do Senhor. Viva com moderação. Viva com moderação. Preserve. Viva dentro dessa grande paz, dentro dessa alegria que o Senhor já te deu, por você conhecê-lo. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu queria convidar você, até para nós juntos fazermos agora uma oração de louvor, de honra, de glória ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós, Deus querido, te damos graças, Pai, nesta hora, Deus, em que podemos, Senhor, dentro, Deus, da sua palavra, olharmos e vermos, ó Deus, que tudo nos é possível se estivermos no Senhor, se a tua palavra, se verdadeiramente Cristo Jesus, o nosso Senhor, puder, Deus, guiar os caminhos de cada um de nós. Eu peço, Deus, que a bênção do Senhor entre, Deus, nesta hora, nessa casa, alcançando, meu Deus, a vida, meu Senhor, dos teus filhos, trazendo, meu Senhor, cada uma delas, hoje, a reconciliação, a vitória, a paz, a alegria abundante, meu Deus, para louvor, para a glória, Deus, do teu nome. Pai, nós oramos, agradecido, entregando tudo ao teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. Deus te abençoe poderosamente.